Quer saber um pouco mais sobre comidas típicas, cultura e novas formas de se alimentar? Seja bem-vindo ao Tempero Cultural. Estamos aqui com a nutricionista Joyce Ferreira. A Joyce veio aqui para falar um pouco com a gente sobre alimentação saudável e os hábitos alimentares. Joyce, seja muito bem-vinda. Obrigada. Para começar a entrevista, eu gostaria de saber, Joyce, o que mais te atraiu para essa área da saúde? Bom, a área da saúde, eu considero ela como uma área que cuida muito de pessoas. E eu gosto de cuidar de pessoas, então é uma área que eu realmente me identifiquei bastante. E o que mais, qual o segmento da nutrição mais te interessa? Pelo que você mais se apaixonou durante a sua faculdade? Olha, na verdade, não foi nem na faculdade em si que eu gostei de uma área específica. Foi mais depois, né, que a gente conhece o ramo da nutrição mesmo. E uma área que eu gostei bastante é a área do comportamento alimentar. Apesar de ser formada na área esportiva, eu gostei bastante da área do comportamento alimentar, que vem crescendo dia a dia, mas de uma forma mais sutil. E dentro desse tempo que você passou fazendo curso, teve algum hábito alimentar seu que mudou, que você mesma alterou por conta dos conhecimentos que você foi adquirindo? Sim, só que como eu gostei muito dessa área do comportamento alimentar, que envolve você poder comer de tudo, mas com moderação, saber incluir alimentos saudáveis, né? Mas também saber comer o que você gosta, sem restrições. Então eu aprendi sim a mudar os meus hábitos, mas eu nunca deixei de comer nada que eu gosto. Isso é ótimo. Em relação também a esses hábitos alimentares, a gente sabe que hoje, o universitário principalmente, né, que é essa fase que você fez na universidade e tudo mais, e esteve aprendendo esses novos hábitos alimentares, hoje o universitário ele trabalha de manhã ou então trabalha de tarde e faz essa dupla jornada e depois tem que ir para a faculdade. Sim. Como universitário, como esses estudantes jovens podem fazer para se alimentar de forma mais adequada durante esse dia que eles não podem parar em casa e comer comida caseira? A principal estratégia é ter disciplina. Eu tenho pacientes que estudam, trabalham também, e eles conseguem criar uma disciplina, né? Ou seja, se preparar um dia antes, conseguir levar algumas coisinhas na bolsa, na mochila. Também nas universidades nós temos opções mais saudáveis também, né? A gente tem criado essa moda fitness, né? Então as universidades têm buscado também oferecer esse tipo de alimentação mais saudável para os alunos. E como essa má alimentação pode influenciar o desempenho do jovem durante o tempo na sala de aula, até mesmo no trabalho? Bom, uma má alimentação, obviamente, vai oferecer menos nutrientes, menos vitaminas e minerais. E esses nutrientes, eles são essenciais, principalmente para as funções cognitivas, né? Para nos dar mais energia. Então, é nesse sentido que atrapalha. Esses alimentos com poucos nutrientes vão oferecer apenas calorias vazias, calorias que não vão beneficiar praticamente nada, né? Então, as pessoas acabam estando mais cansadas, ficando mais cansadas nas aulas, não prestando muita atenção, porque não bebe água, não é só na alimentação, mas também não bebe água, né? E quanto a esses alimentos que você fala que podem aumentar essa atenção do jovem, tem alguns coringas que você acredita que o jovem pode levar na bolsa ou colocar na marmita, alguma coisa do tipo? Principalmente frutas, que poucas pessoas comem ultimamente, né? Mas a gente pode também encontrar essas frutas de outras formas, às vezes num suco, às vezes numa saladinha de frutas. A gente tem mais estratégias além da fruta em si. Então não é mais desculpa. Verdade. E quanto a isso da alimentação, a gente percebe hoje que essa moda fitness, né, vem aumentando bastante. Sim. E ao mesmo tempo existe muito mais um consumo de alimentos gordurosos e o fast food tem crescido muito, né? E tanto a obesidade também tem aumentado bastante. Qual você acha que é a explicação para existir essa polaridade entre a alimentação que é muito saudável para alguns e a alimentação que é totalmente ruim para outros? Na verdade, a globalização está voltando mesmo para a área da moda fitness. Muitas pessoas estão aderindo a isso e a indústria, para ela não sair perdendo, porque nós estamos consumindo menos fast food, menos industrializados. Então, para a indústria continuar crescendo, não perder os seus clientes, eles começam a investir em alimentos
saudáveis, né? Que às vezes sobe o preço lá em cima, sendo que não são tão saudáveis assim. E o que acontece é que as pessoas que aderem a essa moda fitness se restringem muito de todos os tipos de alimentos. Porém, chega um momento que a pessoa vai querer comer aquilo. É verdade. Né? E quando ela começa a comer aquilo que ela parou de comer, cria uma compulsão alimentar. Criando compulsão alimentar, nós entramos num mundo de distúrbios alimentares, onde as pessoas deixaram de comer, voltam a comer e voltam a comer mais ainda. Por isso, a obesidade crescendo ainda assim. Por isso que entra aquela parte do comportamento alimentar. Sim. Que a pessoa não precisa tirar tudo, mas saber o que comer no horário certo, no momento certo. A gente está falando muito sobre esses novos hábitos alimentares, né? E sobre o crescimento também da alimentação fitness. Dentro disso também houve um crescimento do vegetarianismo, né? E também do veganismo. Você pode explicar para as pessoas qual a diferença entre esses hábitos alimentares e também esses hábitos sociais, né? Envolve também a parte social? Sim, na verdade nós temos 3 ramos nesse comportamento alimentar. Nós temos o ovo-lacto-vegetariano, o vegano e o vegetariano. O ovo-lacto-vegetariano consome ovo e fontes de leite. O vegetariano, ele não consome nada de origem animal na sua alimentação. Porém, ele não se priva de, por exemplo, consumir algum cosmético ou vestir alguma roupa que tenha sido testado em animais. Agora, já o vegano, ele tem já essa linha de se privar de tudo ao qual envolve animais. Então, ele se priva, às vezes, de cosméticos que são testados em animais, em produtos de limpeza também que são testados em animais. Então, é uma privação muito maior. E agora que você está falando justamente sobre essa privação, existe alguma dificuldade na hora de montar uma dieta específica para essas pessoas, para essas 3 ramificações? Na verdade, não. As pessoas vêm descobrindo novos alimentos a cada dia mais. Então, a nossa gama de alimentos na alimentação tem aumentado. O único nutriente que realmente não é encontrado para um vegano ou um vegetariano, que não é encontrado em nenhum vegetal, é a vitamina B12. É o único micronutriente que eles devem suplementar. Agora, um ovo lacto-vegetariano que consome o ovo, contém essa vitamina, não tem problema nenhum. E essa vitamina, ela pode ser suplementada, complementada, na verdade, em forma de pílulas? Como funciona? Sim, são cápsulas, né, que vendem em farmácia, podem ser manipulados também. É sempre legal procurar um nutricionista, né, um médico, para que nós possamos fazer essa suplementação de forma adequada, conforme a necessidade do paciente. Cada indivíduo tem uma necessidade diferente. E você acredita que hoje ainda é um pouco difícil para as pessoas veganas encontrarem lugares para comer, encontrarem refeições específicas? Sim, muito. Porque muitos restaurantes, eles dizem sim que tem comida vegetariana, vegana, porém, eles às vezes incrementam algum ingrediente que não pode. Joyce, você é da parte esportiva, né? Você se formou em nutrição esportiva. Sim, me especializei. Isso. E aí, a gente tá falando agora da alimentação, uma alimentação coringa, né, e saudável para todas as pessoas. Mas em relação aos esportistas, as pessoas que praticam algum esporte, existe o uso de algum suplemento que é necessário, alguma alimentação que deveria ser seguida por essas pessoas? Sim, na verdade, o praticante de esporte, dependendo da sua área, porque existem várias áreas na área do esporte, os atletas de ponta, os atletas amadores, cada um tem uma necessidade diferente. E alguns praticantes, eles não conseguem atingir uma quantidade boa, por exemplo, de proteínas numa alimentação. Tem pessoas que precisam de 3, 4 mil calorias no dia, e é muito alto para uma pessoa. Então, por isso que nós incrementamos com a suplementação. E uma suplementação que realmente ajuda bastante é o Whey Protein, que muitas pessoas utilizam, e realmente ele dá um efeito, ele auxilia na síntese proteica, na hipertrofia, mas ele tem que ser um auxílio, como a própria palavra diz, um suplemento. Nós temos também alguns outros suplementos, como a creatina, que nos ajuda também na prática do esporte para não sentir dor também, após a atividade física. E nós temos alguns outros suplementos também que auxiliam nisso. Porém, existem outros suplementos também que não têm efeito nenhum. Apenas
São enganações. São né? enganações. E a gente precisa desmistificar isso com os nossos pacientes para que eles não sejam enganados pela indústria. Sim, sim. Agora a gente estava falando muito sobre a indústria e também sobre a relação que as pessoas têm com o exercício e a alimentação. Muita gente busca perder peso de formas irresponsáveis, né? As pessoas às vezes fazem exercícios sem se alimentar antes ou entram em dietas de revistas que às vezes são enganosas, esse tipo de coisa. Existe algum tipo de dica que você pode dar para essas pessoas? Sim. Na verdade, quando nós decidimos fazer uma reeducação alimentar, aquele teu corpo do verão, né, como muitos dizem, é necessário entender que nosso corpo ele passa por processos, nós precisamos respeitar esses processos. Quando nós nos restringimos a dietas muito que tiram algum alimento, né, ou que fica muito tempo sem comer, não conseguimos levar isso por muito tempo. E como eu disse, entramos naquele ciclo de uma compulsão alimentar depois. Para um emagrecimento saudável, a pessoa precisa retirando aos poucos alguns alimentos que não fazem muito bem. Ela precisa saber uma quantidade ideal de nutrientes, de calorias que ela precisa consumir no dia. Porque se ela consumir menos do que ela necessita, ela não conseguirá emagrecer. Ela perderá apenas água e massa magra. Ela não perderá gordura. Por isso é importante a atividade física associada com uma alimentação equilibrada, para que ela consiga consumir a quantidade certa de nutrientes e também queime as calorias no exercício físico. Aí a última pergunta, na verdade, eu gostaria muito de saber se existe um tipo de alimentação que é considerada extremamente saudável, algum tipo de dieta, na verdade, não dieta, mas um tipo de rotina alimentar que é considerada totalmente saudável, que todos nós deveríamos praticar. Sim, existe sim. Nós temos uma pirâmide alimentar da OMS. E essa pirâmide alimentar, ela contém todos os grupos alimentares que o indivíduo deve consumir, né? Na base dele nós temos a atividade física, o consumo da água, carboidratos, que muitas pessoas tiram, né? Carboidratos, porém de qualidade, frutas, legumes, carnes, leguminosas. E lá no topo, a gente tem, sim, as besteirinhas que todo mundo gosta de comer. Nós temos, sim, só que como está lá no topo, é o que menos tem que ser consumido. Então, uma alimentação equilibrada para a população brasileira está baseada nessa pirâmide alimentar. Muito obrigada pelo papo, Joyce. Foi incrível conversar com você. Eu que agradeço. Agora nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Estamos de volta com o Tempero Cultural. No bloco anterior, nós conversamos com a nutricionista Joyce Ferreira, que nos contou um pouco sobre alimentação saudável. Agora, nós vamos para um restaurante vegano com o repórter Leone Ávila. É com você, Leone. Estamos aqui em São José dos Campos, no restaurante Krishna, especializado na culinária indiana. Se você quer saber um pouco mais sobre a cultura deles, então vem comigo.
o nosso pedido e agora eu tô aqui com o Thali, que é um pouquinho de tudo aquilo que foi servido no dia de hoje. Então, vamos experimentar, né? Nós temos aqui alguns molhos diferentes. Olha, de verdade, tá aprovado. Agora eu estou aqui com a Valéria Venosi, ela que é proprietária do restaurante. Valéria, muito obrigado por nos receber aqui. Eu que agradeço. A gente estava conversando aqui por trás das câmeras há pouco e você estava falando um pouco sobre a diferença da cultura indiana e da filosofia que você segue. Você poderia explicar pra gente um pouco sobre isso? Sim, a Índia como um todo, ela tem várias culturas e a culinária é diversa. Você até encontra carne na culinária indiana, desde que não seja de vaca. Dentro da filosofia Hare Krishna, dos Vaishnavas, o animal, nós somos contra a violência, é um dos nossos princípios. Então, nós não comemos nenhum tipo de carne, nem ovos. E a nossa comida, ela não é provada enquanto ela é feita. Nós oferecemos a comida a Deus primeiro, para depois, então, a gente provar. Entendi. No caso, o nome do restaurante, Krishna, ele é o nome de um deus? Krishna é a suprema personalidade de Deus. Eu acho que no final, assim, todos chegam ao mesmo Deus, mas em cada religião, em cada região, é dito por um nome. Certo. E uma pergunta que talvez muita gente aqui tenha essa dúvida. Eu queria que você explicasse pra gente um pouco sobre a diferença do veganismo e do vegetarianismo. Ok. O vegetarianismo, ele traz os derivados do leite. Então você encontra na culinária a ricota, o queijo, o creme de leite, a manteiga ghee. No vegano não, nada de origem animal. Então você só vai trabalhar com especiarias, grãos, sementes, leguminosas, não tem nada de origem animal. Eu gostaria que você falasse pra gente um pouco sobre a ideia do restaurante, como você chegou a esse ponto de trazer um restaurante indiano pra cá. Bom, há 8 anos atrás eu estava numa feira das nações numa escola de um dos meus filhos e lá tinha uma tenda indiana. E eu fiquei super curiosa em conhecer a culinária, então. E na época eu estava procurando um instrutor assim de yoga. E eu peguei através desse caminho da yoga, eu conheci essa pessoa e nós vivemos juntos durante 5 anos. E ele se foi. E para mim continuar a nossa história, eu continuei o trabalho dele. Então o Krishna, ele foi criado pelo Kumara, que era um devoto Hare Krishna e que me ensinou toda a filosofia. Eu era uma grande empresária e eu deixei tudo para tocar o Krishna. Entendi. E assim, a gente vê hoje no Brasil uma demanda muito grande da culinária japonesa, até da culinária italiana. Como foi a aceitação do público para um restaurante indiano, que já é uma culinária um pouco mais desconhecida aqui no nosso país? Eu acho que tudo que você faz com amor e com verdade, sempre você vai ter público. Então, a minha intenção aqui é além de alimentar o físico. Minha intenção aqui é acolher as pessoas.
todos os meus pratos têm um caldo, porque o caldo, ele acolhe, ele nutre. E eu sigo os conceitos da culinária ayurvédica, que são os 6 sabores. Então é o amargo, o salgado, o azedo, o picante, o adstringente e o doce. Sempre no final do meu prato você vai experimentar um pequeno doce, que é para ressaltar os outros 5 sabores. Então, assim, existe muito nas pessoas, no ocidental, a curiosidade, né? Então, veja bem, o meu ambiente aqui é um ambiente simples, uma casa, no meio de um dos melhores bairros da cidade, né? As pessoas hoje, elas procuram a simplicidade, elas procuram ambientes onde elas possam comer em silêncio, né? Então, você sempre vai encontrar aqui um mantra, porque o mantra, ele traz essa tranquilidade pra gente na hora de se alimentar. Então, às vezes você tá num lugar agitado, você acaba nem sabendo o que você está comendo, porque aquele barulho, aquele movimento de pessoas. Então, a minha prioridade aqui é acolher, é nutrir, mas é nutrir a alma da pessoa, além do corpo, entende? O meu alimento, ele alimenta a alma, porque antes de você comer, ele é oferecido a Deus. Ninguém prova. Primeiro a gente oferece esse alimento a Deus, depois a gente prova e traz para os nossos clientes. Legal. Você falou muito sobre alimentar a alma, né, e não só o corpo. Além da comida, né, da culinária que vocês fazem aqui, vocês fazem também algum outro tipo de evento, algum outro tipo de... Tem alguma outra atração para as pessoas aqui, além do ambiente na hora da alimentação? Assim, na hora da alimentação não, mas o espaço é um espaço de cultura indiana. Então você encontra aqui meditação, você encontra yoga, tem os estudos, né, das escrituras védicas, que é o Bhagavad Gita, tem massagem, né? Hoje nós temos massagem tailandesa, mas já tivemos a Abhyanga, que é uma das linhas da massagem indiana. Então é todo um centro que eu procuro ter aqui para trazer a pessoa para dentro dela mesma, sabe? A pessoa parar, entender o que ela está fazendo, se alimentar de uma comida não violenta, né? Poder aprender a meditar. A prática de yoga é uma transformação na vida da pessoa. Hoje em dia a gente vê muitos jovens indo atrás do veganismo, dando mais uma atenção para isso. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, como que esse público tem sido atendido aqui. Eu vejo assim, jovens, o meu público jovem é muito grande no Krishna, e para eles isso é muito claro, a questão do porquê ser vegano, de realmente a violência com os animais. E a gente percebe assim, a aflição dos pais em se adaptar a esse jovem. O que eu vou cozinhar em casa para eles? E vai vir Natal, o Réveillon, o que a gente vai poder servir? Senão eles não vão sentar na mesa, uma mesa com carne. Então isso eu vejo com uma crescente muito, muito grande mesmo acontecendo. E eu acho que em pouco tempo isso vai estar assim, bem próximo aos que não comem e os que comem carne. Eu acho que é iminente mesmo para o crescimento mesmo do país, a questão do veganismo, né? Sim. O cardápio de vocês, ele é separado por dias. Cada dia tem um cardápio diferente. Como a influência é indiana, na Índia ainda não tem o vegano. Existe o vegetariano e o não vegetariano, é assim que se apresentam os cardápios. O vegano eu fui desenvolvendo no Ocidente, né? Então o meu cardápio é sempre um combinado vegetariano e um combinado vegano. E você já viajou para a Índia? Você já foi lá buscar um pouco mais dessa referência para trazer para o seu restaurante? Eu estive na Índia em 2010. Eu conheci o estado de Tamil Nadu, viajei por 9 cidades e nós chegamos em Mumbai, que é uma cidade com 15 milhões de habitantes. E de Mumbai eu voei até Chennai. E Chennai a gente pegou um carro indiano e foi conhecer as cidades daquele estado, né?
Tanto é que os meus cardápios é com influência do sul da Índia. Todos os meus pratos têm dal, que são caldos com grãos. E para mim, assim, foi uma experiência fascinante conhecer a Índia. Uma cultura totalmente diferente, em que você pega uma fruta na rua e antes dele te dar, ele oferece a Deus essa fruta. Então é uma coisa diferente do que a gente vê aqui, né, no Ocidente, né? O Oriente é muito mais espiritualizado. As crianças desde pequenininha meditam, elas dentro da linha Vaishnava elas são vegetarianas. É uma criação diferente. Valéria, muito obrigado por nos receber aqui. Eu queria, se você tivesse uma rede social para deixar para o pessoal seguir vocês, acompanhar o trabalho de vocês. Tenho sim, o Instagram, Krishna Restaurante Indiano. No Facebook também, Krishna Restaurante Indiano. Nós estamos em São José dos Campos, na rua Justino Cobra, 265, Vila Ema. Eu que agradeço, o espaço está sempre aberto, principalmente para estudantes, que, né, a questão da gastronomia, do vegetarianismo, para nós aqui é muito importante. E Haribo. Ana, é com você. Obrigada, Leone, pela reportagem incrível. O Tempero Cultural fica por aqui. Obrigada pela audiência e bom apetite!